Olá pessoal, eu sou o professor Jefferson. Você viu há pouco o filme, alguns trechos do filme O Gladiador, né? Nesse filme nós percebemos algumas características da sociedade e da cultura romana, como por exemplo as lutas de gladiadores. Bem, você já percebeu então qual é o tema dessa videoaula. Nós vamos começar a falar sobre Roma, o seu período republicano, o seu período imperial e mesmo o colapso do Império. Vamos lá? Antes de falarmos sobre a civilização romana propriamente dita, vamos analisar um pouco a região da Península Itálica. Antes da fundação de Roma, em 753, a Península Itálica era habitada pelos etruscos, pelos samnitas e até mesmo pelos gregos. Bem, a fundação de Roma está envolvida em mistérios, em lendas, envolvendo dois personagens importantes, Rômulo e Remo, como descrita na Eneida de Virgílio. Vamos ver um pouquinho dessa história. Diz a lenda que Roma foi fundada no ano 753 a.C. por Rômulo e Remo, filhos gêmeos do deus de Marte e da mortal Réa Sílvia. Ao nascer, os dois irmãos foram abandonados junto ao rio Tibre e salvos por uma loba que os amamentou e os protegeu. Por fim, um pastor os recolheu e lhes deu os nomes de Rômulo e Remo. Depois de matar Remo numa discussão, Rômulo deu seu nome à cidade. A história, por sua vez, diz que algumas tribos de origem sabina e latina estabeleceram um povoado no Monte Capitolino, junto ao rio Tibre. Lendas à parte, sabemos que Roma foi fundada em 753 a.C. Começaria aí uma das maiores civilizações da história da humanidade. Vamos falar sobre a organização dessa sociedade romana. E sabemos que essa sociedade era extremamente hierarquizada. No topo dessa sociedade, nós temos os patrícios, grandes proprietários de terra, que adquiriram o direito de participar dos cargos políticos. Mais abaixo, nós temos os plebeus, que por não ter propriedade de terra, não poderiam participar dos cargos políticos, embora eram livres. Temos também os clientes, que na verdade são plebeus que prestam serviços aos patrícios. Por prestarem serviço aos patrícios, esses plebeus clientes ganhavam a sua proteção. Abaixo de plebeus e clientes, nós temos uma grande massa de escravos. Os escravos que eram a base da economia e da produção romana. É muito importante destacar que esses escravos são obtidos de duas formas. A primeira, através do endividamento, e a segunda, através de guerras de conquista. Quando eu falo em endividamento, significa o seguinte, quando o cidadão tinha uma dívida muito grande, o que ele fazia? Ele vendia o seu corpo, a propriedade do seu corpo, aquele que emprestou o dinheiro, como garantia, como pagamento. Uma outra forma de se obter escravos era através das guerras, as guerras de conquista. A expansão do governo romano fez com que povos inteiros, tribos inteiras, fossem conquistados. Isso mesmo, essas tribos eram transformadas em escravos e tornavam-se a base da produção romana. Não esqueça isso. Além disso, vamos falar sobre a organização política de Roma, do governo romano. Desde a sua fundação, em 753, Roma era uma monarquia. Quando eu falo em monarquia, é porque o rei era o chefe do executivo, era o chefe do exército, convocava o Senado e, além disso, era o chefe das obrigações eclesiásticas. Não esqueça isso jamais. Mesmo nos tempos de monarquia, o Senado existia. O Senado era formado por um conjunto de patrícios anciãos, de longa idade. A função do Senado era governar junto, era assessorar o rei. Além do Senado, nós temos a figura das Assembleias Curiatas. A Assembleia Curiata era formada pelo conjunto de cidadãos em idade militar. A Assembleia Curiata era responsável por referendar as decisões do Senado. Não esqueça isso. Bem, acontece que a partir de 640, a cidade de Roma foi dominada por um outro povo, os etruscos. Dos etruscos, os romanos adquiriram o hábito de construir grandes obras públicas. Durante o governo etrusco, foi construído o Templo de Júpiter, importante, e além disso, foi construída uma grande rede de esgotos que acabou sendo herdada por Roma após a expulsão dos etruscos.
já que nós falamos na expulsão dos etruscos, lá pelos idos de 509, o último rei etrusco, Tarquínio, o Soberbo, foi expulso de Roma. Na verdade, Tarquínio foi expulso por uma conspiração dos patrícios, uma conspiração do Senado. Diante da expulsão do rei, importante isso, e da mobilização do patriciado contra Tarquínio, o Soberbo, o que temos? O que temos é a proclamação da República em Roma. Quando eu falo em República Romana, eu estou falando na ascensão política dos patrícios, a ascensão política do Senado. Era o Senado que governava. Bem, Senado governando é sinônimo de exclusão política, social e econômica da grande massa de plebeus. Essa nossa república apresenta um conjunto de magistrados. Os magistrados eram administradores escolhidos pela Assembleia Curiata. O mais importante dos magistrados eram os cônsules. Eram eleitos em número de 2 e tinham a função de administrar o exército, convocar o Senado e administrar as atividades ligadas ao culto. Um outro magistrado importante era o pretor. Os pretores eram responsáveis pela administração da justiça, principalmente. Não esqueça isso. Além dos pretores, nós temos os censores. Os censores são os magistrados responsáveis pelo censo, pelo levantamento da população. E esse censo era geralmente baseado em critérios de renda. Além dos censores, nós temos os questores, responsáveis pela administração das finanças, e os edis. Os edis eram os responsáveis pela administração das cidades, pela administração pública. Bem, já que nós falamos nesses administradores, nesses magistrados, temos que também conjecturar como é que estava organizada essa sociedade, principalmente no que diz respeito aos plebeus. Os plebeus estavam sendo marginalizados, tanto politicamente, quanto socialmente e economicamente, pela República, controlada pelos patrícios. Diante disso, esses plebeus vão realizar uma série de manifestações populares a partir do ano de 494. Temendo essa grande mobilização dos plebeus, o Senado teve que realizar concessões. Entre essas concessões, podemos citar, por exemplo, a criação da figura dos tribunos da plebe. É isso mesmo que você está imaginando. Pelo nome já dá para a gente ter uma noção, né? Quando eu falo em tribuno da plebe, eu estou dizendo o seguinte: cerca de 10 magistrados eram escolhidos entre os plebeus. E esses magistrados, escolhidos entre os plebeus, ganhavam o direito de vetar as decisões do Senado. Importante isso. Uma outra concessão feita pelo Senado foi a criação das leis das 12 tábuas. Lei das 12 tábuas, é isso mesmo. As leis do Império Romano, pelo menos as leis básicas, foram escritas em 12 tábuas. O objetivo era evitar a predominância das leis orais. Como as leis no Império eram orais, né, valia principalmente aquela questão consuetudinária, boa parte dos patrícios alterava essas leis para garantir os seus próprios interesses. E os plebeus, coitados, né? Uma outra concessão importante que temos que destacar, feita pelo Senado, foi a permissão para o casamento entre patrícios e plebeus, porque era proibido, não sei se você sabia. Bem, mas é claro que somente plebeus com alguma riqueza podiam casar com patrícios. Além disso, a escravidão por dívida foi praticamente finalizada através dessa concessão do Senado. O período de república é um período de expansão de Roma. E essa expansão começa na Península Itálica, a partir do século V. Os romanos derrotam os gregos de Tarento, derrotam os etruscos e passam a exercer o controle em praticamente toda a Península Itálica. Mas eles não se limitaram apenas à Península Itálica, não. Ocorreu um conflito chamado de Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas eram um conflito entre os romanos e os cartagineses, as pessoas que habitavam Cartago, no norte da África. Romanos e cartagineses, na verdade, estão disputando a posse da Sicília e o controle da navegação no Mediterrâneo. Após 3 longas batalhas, 3 guerras púnicas, os romanos venceram e passaram a controlar
o Mar Mediterrâneo, chamado por eles de Mare Nostrum. O Mar Mediterrâneo formava mais ou menos um lago para o Império Romano. Essa expansão gerou profundas transformações na sociedade romana. A primeira delas foi a expansão das atividades comerciais, principalmente a partir da vinda de produtos de várias províncias em direção a Roma. Uma outra transformação importante após esse período de expansão foi a ampliação da arrecadação tributária, principalmente porque Roma cobrava impostos sobre as novas províncias que se anexavam a Roma, ao governo romano. Destaque também para uma outra transformação, o surgimento de outra classe, a classe dos homens novos ou cavaleiros. Esses homens novos ou cavaleiros eram plebeus que enriqueciam a partir das atividades comerciais e através do arrendamento da cobrança de tributos. Espera aí, professor, como é que funciona isso? O Estado arrendava a cobrança de tributos para esses homens novos, de maneira que esses homens eram responsáveis pela cobrança, ficavam com uma pequena parte e entregavam o restante ao Estado. Muitos enriqueceram por causa disso. Bem, por outro lado, para a maioria dos plebeus, as condições não eram das melhores. Nós temos um agravamento das condições sociais dos plebeus. E aí eu não quero nem falar da exclusão política que eles sofriam, né, por causa do controle do Senado. Esse agravamento ocorre principalmente por atividades econômicas ligadas à economia. Por quê? Com a expansão das atividades comerciais, vinham produtos de várias áreas de Roma, desse monumental domínio romano. Esses produtos, quando chegavam em Roma, faliam boa parte dos plebeus agricultores que não conseguiam concorrer com a produção de outras províncias. Empobrecidos, esses antigos agricultores acabavam tendo que ocupar os grandes centros urbanos e esperavam por uma ação do Estado para conter a sua fome. O que o Estado fez? O Estado fez a política do pão e circo. Como assim? O Estado patrocinava grandes espetáculos, como os espetáculos dos gladiadores, no filme que nós vimos recentemente. Nesses espetáculos, a população recebia alguma comida e ficava feliz, ou seja, ela deixava de questionar os seus problemas sociais, políticos e econômicos, né? Essa história para você, ela é meio familiar, principalmente se nós lembrarmos dos períodos como o período da Copa do Mundo e mesmo do Carnaval, onde temos essa válvula de escape e nós brasileiros esquecemos os nossos problemas. Mas os romanos não esqueceram, não. Dois tribunos da plebe, os irmãos Caio Graco e Tibério Graco, entre 133 a.C. e 125 a.C., realizaram um conjunto de revoltas a favor de reforma agrária. Mas, infelizmente, os irmãos Graco foram assassinados e o seu assassinato fez com que a população ficasse ainda mais revoltada. Alheios a essas revoltas sociais, a essa convulsão social, alguns generais romanos se destacavam em campanhas militares importantes. Um desses generais, por exemplo, era o general Mário, que se destacava nessas campanhas militares. Bem, os patrícios começaram a perceber que poderiam utilizar a figura desses generais para garantir relativa estabilidade política ao regime, controlando a revolta dos plebeus. Com o apoio do patriciado, surgem os ditadores. E o primeiro ditador foi o general Mário. Não esqueça isso. Mário promoveu uma série de reformas no exército, como, por exemplo, a sua profissionalização, pagando soldos aos legionários romanos. Além disso, após 25 anos de serviço militar, muitos desses legionários recebiam possessões de terra para se sentirem estimulados a lutar por Roma. Depois de Mário, nós temos a figura de um outro general, que também vira ditador, é a ditadura de Sila. Sila era um pouco menos popular do que Mário. O que Sila faz é tentar acabar com as revoltas da plebe, utilizando principalmente da força. Sabe o que Sila fez? Sila acabou
com a figura dos tribunos da plebe. Você deve ter percebido que a população não ficou muito feliz, e um desses que não ficou muito feliz foi Espartacus, que lidera uma revolta em 73 a.C. Revolta que nós vamos mostrar alguns trechos no filme de nome homônimo, o Espartacus. Vamos lá?